Tá bem, eu também, perfeitamente. Tudo bem? Antônio Tosi, obrigado por ter aceitado esse convite primeiramente, tá? Vamos dar uma enroladinha, o pessoal tá todo entrando agora. E eu vi que eu te chamo como Tosi, como Antônio, como que você gostaria de ser chamado durante a nossa live aqui? Profissionalmente, me chamam por Tosi. É assim que eu sou conhecido, acho que em todo o Brasil, né? Pelo menos na área em que eu atuo. Então, Tá fica joia. Tosi, Tosi. Uns amigos próximos chamam pelo Tony. Família Tá também, joia. essas coisas. Tá joia, Tosi. Obrigado, sim. Para o pessoal que está chegando agora, boa noite. Eu sou Túlio também, lá da Esquema, CEO da Esquema. E hoje é um papo, né, Tosi, super, acho que super relevante, principalmente, sempre foi super relevante, né, o assunto, né, falar sobre criatividade e inovação, mas a gente vem fazendo algumas lives, eu até postei isso hoje, algumas lives desde que a gente começou com esse processo de quarentena, e um assunto que foi comum nessas lives, e com várias perfis de pessoas, inclusive, entrevistados, neuroeconomistas, pessoas, professoras de yoga, pessoas do mercado financeiro, mas uma coisa que era sempre comum era a gente falava da criatividade para passar por esse momento, né? Mas antes de a gente entrar nesse assunto, eu gostaria de te apresentar aqui oficialmente para o pessoal, para a galera. Hoje a gente está então com o Antônio Carlos Tosi, que é um. Depois eu queria que você me explicasse, viu, melhor do que ninguém, né, o que você faz, né? Mas é um design estratégico e criativo, né? Eu queria até entender isso aqui. O que é um designer estratégico e criativo, Tosi? Tá, vamos falar de muita coisa, vamos falar de muita coisa. Mas você falou que é nada melhor do que a gente mesmo. Acho que nada pior do que a gente mesmo falar da gente mesmo. Acho que essa é a grande complexidade da vida, né? A gente Uhum. ir ou falar alguma coisa. Bom, mas é um prazer falar com você, prazer falar com também o pessoal que está entrando aí, ligado a Uhum. Esquema Imóveis, empresa que eu conheço, empresa que eu já fiz indiretamente algum trabalhinho, mas a gente vai falar isso mais para frente, né? Tenho amigos também que já fizeram alguns trabalhos com vocês, arquitetos, designers de interiores também, bacana, Uhum. que é a área que 50% eu atuo, já desde 1997. Eu me formei em marketing, depois fiz especialização. Inclusive, temos uma trilha especial tocando aqui atrás, não sei se dá para ouvir, mas Uhum. eu selecionei a Nona Sinfonia de Gustav Mahler, tá? Para ficar de fundo aqui do nosso trabalho. E nesse tempo todo eu atuei com produtos e serviços de valor agregado, tá? Então você me falou do design estratégico. O que faz um design estratégico? Ele planeja, mas ao mesmo tempo ele simplifica, né? Ele vai buscar as ferramentas que existem no mercado para fazer com que a solução aconteça, tá? De maneira, 30 anos atrás se falava em pesquisa, se falava em planejamento estratégico, se falava, né? E na verdade os termos mudaram um pouquinho, porque o mundo mudou, né? Uhum. Hoje a gente tem o auxílio das redes sociais, a gente tem auxílio da internet para fazer esse tipo de coisa, tanto que estamos conversando aqui graças a ela, tá? Mas eu tenho proporcionado nas consultorias que eu faço para empresas e todas elas que prestam serviços ou produtos de valor agregado. Então, o público com o qual a gente lida, né, que eu sempre lidei, vocês também, é um público financeiramente qualificado, né? É um Uhum. público exigente, né? Vamos pensar que é um consumidor, né? Um usuário que ele sabe dar valor o que é bom, né? Ele tem esse feedback, até porque ele também conhece muita coisa. Então, é um jeito de tratar, um jeito de oferecer um produto de uma forma diferente, tá? E eu acho que o momento hoje, que foi talvez é o tema do nosso bate-papo aqui, é falar um pouco desse processo criativo em tempos de pandemia, né? Em tempos de Uhum. confinamento obrigatório, está todo mundo dentro da sua casa, todo mundo trabalhando de casa, todo mundo oferecendo o que tem de melhor em casa, recebendo ou não, fazendo doações, ou de uma forma. Na verdade, a gente pode perceber, né, que a desunião física uniu as pessoas, né? Pelo menos Exato. em criatividade eu tenho sentido isso daí. Então, acho que tô vendo muita gente entrando,
Boa tarde, boa noite para quem está aí. Conheço um monte de gente. Eu já vi aqui, Marco, que tem gente do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sul e Olha Sudeste. só, olha só. Eu atuei muitos Interessante. anos, desde 1995, atuei indiretamente na Casa Cor, tá? Então, Uhum. coloquei produtos, atuei com diversos lojistas locais, atuei com produtos para esse público, sem falar com um relacionamento direto com arquitetos e designers, Uhum. né, que fazem desses eventos e que fazem também com que a vida das pessoas se torne real, né? Eu penso assim, quando um profissional ele ouve bem o cliente, e no caso também eu tenho a ver até com o seu negócio, né? Ouvir, né? Saber ouvir é uma das coisas que eu Exato. faço bastante, né? A gente tem que saber ouvir o que o nosso interlocutor precisa, o que o nosso interlocutor... Olha lá, tem gente de Balneário Camboriú, Curitiba, né? Todos dando um alôzinho aí, né? O que essa pessoa precisa? Quanto mais a gente ouve, mais a gente absorve, acho que a nossa chance de acertar vai ser melhor, né? Uhum. Exatamente o que essa pessoa precisa. E falando dos seus, como é que você trata, como é que você chama o pessoal que trabalha com você? São corretores, são consultores, como é que é? Me fala o termo. Cara, eu falo mais corretor mesmo. A gente é corretor. Eu me trato como um corretor de imóveis, né? Estou CEO, mas eu sou um corretor de imóveis, né? Então eu gosto desse termo. Tem uma vertente que gosta de falar de consultor imobiliário, que é mais fino, né? Mas eu gosto do corretor, que é o nome oficial da profissão, né? Uhum, uhum. E eu, como grande xereta, observador da sociedade, né, que eu acho que a curiosidade é uma das coisas que levam a gente adiante, né? Eu acho que o processo criativo começa com a curiosidade, saber ver, Uhum. saber olhar, né, tudo que existe, né? E citando Platão, filósofo grego, por exemplo, a gente vê que quando ele fala, né, que tudo que existe é a verdade, né? Tudo que existe está aí, acontece. Cabe a nós, cabe ao ser humano, ao longo da jornada, extrair, né, o belo, né, de toda essa verdade. O que é o belo? É o quê? É aquilo que nos faz seguir adiante. Né? É aquilo que, no meio daquela coisa toda, tirar aquele percentual que vai fazer com que a gente viva melhor, com que a gente Uhum. viva o mundo de uma outra maneira. Né? Então, Perfeito. com essa coisa da curiosidade que eu te falei, com os corretores de imóveis, né? Você Uhum. chama assim, vou chamar também, né? Ao longo da minha vida eu comprei, eu vendi, eu comprei diretamente de lançamento, Uhum. eu comprei de terceiros, eu vendi para terceiros e sempre foi uma classe que me chamou muito a atenção, né? Para o bem e para o mal, né? Uhum. Então, alguns trabalhos que eu já realizei nessa área, por exemplo, eu começo dizendo, né? Quando você abre a boca, você surpreende ou você decepciona? Tá? Porque isso é uma coisa que às vezes a pessoa não pensa muito. Ela procura se arrumar um pouco melhor, colocar uma camisa um pouco melhor, passar uma maquiagem, usar ali alguma joia, alguma coisa assim. Mas muitas vezes, fisicamente, ela está apresentável. É importante? É muito apresentável. A embalagem é fundamental. Né? A fachada de uma loja, a iluminação de uma loja, a frente de uma casa, né? O primeiro ambiente de uma casa, o nosso ambiente. Nós somos uma casa. Agora, quando você abre a boca, você decepciona, você surpreende. Né? Nesse primeiro contato com o cliente, com o usuário, já está metade do negócio. Sem Né? dúvida, A sem dúvida, forma concordo plenamente. fala, o que você fala, Uhum. de que forma você fala. Né? Todo mundo já passou por algumas experiências de ter um corretor te mostrando Uhum. um imóvel e ele escorrega na língua portuguesa. Uhum. Uma escorregadinha todo mundo dá, mas quando a gente vê que isso vai se tornando e que isso falta, você já começa a pensar, para qual imobiliária mesmo ele trabalha? Uhum. Ou seja, o nome da empresa está diretamente ligado à pessoa que trabalha. Uhum. Né? Nós somos a pessoa. Né? Nós somos. Quem trabalha, trabalha integrado. Né? Está escrito na sua testa o nome da tua empresa. Né? Quem Uhum. trabalha com você também. Então, assim, a partir dessas referências que você tem, é que você vai ganhando, conquistando o teu cliente ou não. Né? Agora, isso tudo vem através do repertório que você adquire ao longo da vida. É o Né? conteúdo, né? É o conteúdo, né? Sim, nós somos Uhum. nós somos um organismo repleto
de conteúdo. Né? O repertório vai fazer com que você, ao longo da sua vida, né, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, mais bacana ou não. Né? Agora, o que é contribuir para o repertório? É saber também ouvir, mas não só ouvir, é saber ouvir música boa, é saber ler coisas boas, é saber discutir com pessoas boas. Né? Porque corretor que só vive, correlaciona-se com corretor, não me interessa. Porque ele fala a mesma língua, eles cometem os mesmos erros. Né? O ideal é que a pessoa busque pessoas extremamente opostas, extremamente diferentes, para que a conversa, para que o conhecimento se torne algo pautável e que um aprenda com o outro. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Agora, se a gente tem os mesmos pontos de vista, a gente só vai ficar concordando. Talvez esse seja o principal ponto, um dos principais, o principal não, né? Você querendo já dar pitaco na sua especialidade aí também, né? A questão da criatividade. Talvez esse seja um dos principais pontos da criatividade, é você ter vários inputs diferentes, né? Não buscar sempre as mesmas fontes de informação, né? Principalmente hoje em dia. Isso nasceu até, Tosi, essas lives que a gente anda fazendo agora, a gente começou efetivamente a fazer isso depois da quarentena, até uma forma de engajar, mas o nosso princípio era compartilhar informação. Até para a gente mesmo ter informações ou ferramentas para gerar criatividade para o nosso negócio, que nesse momento foi tão impactado, obviamente, pela quarentena, né? Então, acho que o que você está falando, isso é para todo mundo, para corretor, para todo mundo que busca a criatividade como uma saída aí, né? Ter esses inputs diferentes, né? Nós lidamos com seres humanos, né? A gente tem que começar a entendê-los. Todo mundo procurar entendê-lo. Tem pessoas aqui perguntando muito assertivamente como saber o que é bom, né? Ok, existe bom gosto e mau gosto. Ok, existe algo que você nasce, outro você conquista. Mas a resposta para isso, ela não é objetiva, mas eu falo o seguinte, em todas as minhas consultorias, todos os meus workshops, todas as minhas palestras, não importa o público, eu vou me adequar a eles, eu vou dizer o seguinte, vá atrás da arte, daquela arte consolidada. Tá? Então, vamos buscar pintura, vamos buscar escultura, vamos buscar a boa e antiga arquitetura, vamos buscar a boa música, vamos buscar a música erudita, vamos buscar alguma coisa que anos, décadas e séculos passaram e aquilo continua passando alguma coisa de bom para nós. Tá? Você não inclui a leitura aí também? Livros na arte? Não, você inclui livros também? Sempre a literatura. Agora, então, estou respondendo o que estão me dizendo aí. Como saber o que é bom? Então, na dúvida, vamos para os clássicos. Tá? Na dúvida, vamos para aquilo que já existe há séculos. Né? E que continua nos emocionando e trazendo. Eu citei Platão agora, mas eu vou citar Leonardo da Vinci, por exemplo. Todo mundo, né? Os 500 anos de Leonardo da Vinci, tem até uma exposição em São Paulo aqui, no Miss Experience, mostrando lá as suas, né, toda a criatividade. Mas ele foi um homem de seu tempo, ele foi um renascentista. Né? E um renascentista, ele não tinha um título, né? Ele tinha vários. Então, Leonardo foi um pouco de tudo. Né? Como Michelangelo foi um pouco de tudo. Foram músicos, foram filósofos também. Né? Agora, ele tinha uma forma de pensar e de criar, né, que muito eu tenho resgatado nos meus cursos, né, de design estratégico, como, por exemplo, as formas de processo criativo que Leonardo usava. Né? De que forma? A primeira a gente já falou, que é o ser curioso, sem preconceito. Né? É saber ver, é saber filtrar tudo que está aí. Né? E esse saber filtrar significa algumas pessoas também. Né? Sabermos filtrar, filtrar as pessoas que nos trazem coisas boas ou não. Porque um conselho que eu sempre dou é o seguinte, vamos procurar, né, conciliar nossas amizades, o nosso relacionamento com pessoas que nos acrescentam. Pessoas que trazem alguma coisa para nós. Né? Agora, bati na mesma tecla que falamos agora. De que forma? Né? Procurando saber e aprender de todas as maneiras. Então, o saber ver é uma das formas que vai levar ao processo criativo. Depois, vamos fazer demonstração, antiga demo. Essa forma de atendimento, será que vai dar certo? Não sei. Vamos fazer testes. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se esse produto vai ser bacana. Né? Nada é lançado e nada acontece, né, de uma hora para outra. Né? De que forma? Através dos erros e da repetição é que a gente vai refinando o quê? O gosto, o paladar, o ouvido e a nossa forma de atender o público. Né? Outra coisa, o ser curioso. Né? O ser curioso para tudo, sem preconceitos. Talvez aquilo não seja bom hoje para a gente, mas amanhã pode ser.
Talvez aquilo não nos diga nada hoje, mas amanhã pode ser. Então, com 15 anos a gente foi obrigado a ler Machado de Assis, por exemplo. Ninguém entendia nada. Você não tem cabeça para entender Machado de Assis aos 15 anos. Aos 30 muda tudo. Né? Eu comecei a estudar música com 9, 10 anos de idade. Óbvio que todos os clássicos com 9, 10 anos não me diziam muita coisa, além da parte mecânica de aprender um instrumento. Tá? Mas passados os anos, você vai vendo que tudo aquilo tem muito conteúdo, tem muita informação. Tudo aquilo lá tem um porquê e o por trás daquilo. Então, atrás de uma arquitetura de uma casa, de uma mansão, de um palacete, de um apartamento de alto padrão, existe uma ideia concebida. Né? Alguém lá atrás pensou de alguma maneira. Porque muitas vezes a gente gosta daquela arquitetura modernista brasileira, né? Os anos 40, 50, 60. Por que as casas elas tinham mais luz interior, existiam mais vidro, existiam corredores mais largos, né? Os dormitórios eram maiores, né? As escadas eram mais largas, mais amplas. Por que esse modo de vida? Porque, na verdade, era o homem que, em primeiro lugar, pensava nele mesmo. E não numa forma de ficar exprimido dentro de um cubículo para viver mais 5 pessoas. Né? Era uma forma de ver a vida dessa forma, curiosa, mas ao mesmo tempo saber viver. Então, por trás daquilo, existia alguém que pensa. E aí que você valoriza. Por que essa arquitetura desse período é tão valorizada? Exatamente porque eu disse agora. Porque a música de Beethoven, que estamos comemorando 250 anos de morte, ela está aí até hoje. Porque Beethoven foi um grande inovador. Né? Beethoven foi um grande inovador não só na música, em todas as formas de pensar. Né? A disruptura aconteceu no começo do século XIX com ele. Quando ele chegou para a aristocracia, que ainda existia, e disse, eu não tenho terras, eu não tenho imóveis, eu tenho um cérebro. E é com ele que eu vou galgar degraus. E galgou, né? Tanto que ele influenciou todo o século XIX, os românticos, como influenciou também as artes do século XX. E não só as artes, influenciou até a literatura, né? Até a arquitetura, até a forma de ver. Tosi, você vislumbra, o que você está vislumbrando, até em uma coisa que você disse referente à arquitetura modernista, né, dos anos 70, o que você vislumbra de mudança de comportamento depois de a gente passar por essa pandemia, por essa crise de saúde, sei lá, nem sei como definir essa crise, né? Mas você imagina, você projeta uma mudança de comportamento, ou que vai impactar a arquitetura, que vai impactar os costumes nossos aqui? Sim, essa é a grande oportunidade que a nossa geração está tendo, né? Eu acho que essa pandemia é uma grande oportunidade, né? Que estamos tendo, e devemos até agradecer a Deus, ao universo por causa disso, de uma certa forma, porque está fazendo com que cada um volte para a máxima de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Nesse momento está todo mundo olhando para si mesmo, os seus próprios valores. E tem muita gente debatendo com a falta de conteúdo que ela não tem. Converso com pessoas falando assim, puxa, me arrependo de não ter estudado mais. Por quê? Porque hoje dentro da casa dela, ela poderia estar tocando um instrumento musical. Hoje ela poderia ter mais livros ali. Ela poderia estar ouvindo mais música de uma outra forma. Poderia estar cozinhando também, né? Está todo mundo aí voltado com a gastronomia. Mas eu acho que assim, a partir desse momento, acho que a gente vai começar a valorizar mais a casa, o morar, a forma de viver dentro dela. Então, como eu falei agora, que a arquitetura, né, dos anos 40, 50, 60 privilegiou a luz natural. Pô, a luz natural agora em tempos de confinamento é primordial. Né? Ontem todo mundo tirou selfies em São Paulo, ontem todo mundo tirou fotos do céu com o final do dia belíssimo. Por quê? Todo mundo aprendeu a olhar pela janela. Né? Antigamente não. Se fosse um dia normal, talvez ninguém nem tivesse visto, né? Todo aquele pôr do sol incrível que aconteceu em São Paulo. Não só em São Paulo, eu soube que no litoral e outros estados também, porque eu recebi foto de todos os lugares. Mas depois disso daí, acho que vai mostrar para as pessoas que o seu cantinho é importante. Né? Devemos agradecer aos designers de interiores, devemos agradecer aos arquitetos, né, que tentam fazer com que aquele sonho, né, que o cliente tinha, e o sonho também do teu cliente aí da Esquema, né, que é o quê? Um lar. Né? Todos buscam um lar, todos buscam estar bem dentro do lar, todos buscam estar de uma forma confortável, de uma forma com que aquele espaço onde ele mora, ele habita, ele come, ele cozinha, ele namora, ele se diverte, né, ele faz tudo, tem que ter harmonia. E quando a gente está em torno
de um móvel, de uma cadeira, de um sofá, de um tapete, de uma iluminação diferenciada, utensílios de cozinha, obras de arte, a gente cria melhor. Então, o marasmo é mais difícil chegar quando existe harmonia e refinamento no seu lar. Pode ser menor, pode ser maior, mas essa harmonia toda faz com que a gente pense melhor. Então, o processo criativo vem também daí, né, desse refinamento do olhar. A partir do momento quando você lê um livro, é o momento também de a gente encarar aqueles livros enormes, né, de 500 páginas, que você deixou para ler um dia, tá aí. Né? É o momento também de entrar de vez na música erudita. Né? E saber que uma sinfonia de Mahler, que estamos ouvindo aqui ao fundo, se ela tem 1h30, 2 horas, né? É o momento de encará-la e ouvi-la várias vezes. Porque, de repente, o teu cliente, tudo que ele precisa naquele momento, daqui a pouco, quando a gente voltar a conversar, é daquele a mais. Eu sempre digo isso para arquitetos e design interiores. Se o que você proporciona, ou se o que você tenta passar para o teu cliente é exatamente aquilo que ele quer, para que ele precisa de você? Na verdade, ele te contrata para que você o surpreenda. Lembra da questão que eu falei agora há pouco? Né? Para surpreender. Então, se você ouve a mesma música que o teu interlocutor, que o teu cliente, você não está acrescentando nada. Se você come nos mesmos lugares, se você frequenta... Não. Ele quer o quê? Ele quer que você o surpreenda. Ele quer que você diga sobre determinado sabor, sobre determinada viagem, sobre determinado artista, sobre determinado momento. E junto com ele, né, sabendo ouvi-lo, que isso você siga de uma forma favorável para ambos. Né? Que você concretize a venda, que você concretize o negócio e que todos saiam ganhando. Né? Isso é sempre importante. Né? Essa harmonia é todos saírem ganhando. E o modo de pensar de Leonardo, né, que a gente estava falando agora, né, que o tema aqui é processo criativo. Uma das coisas que eu mais gosto, que eu tiro dos estudos que eu faço em cima das obras de Leonardo da Vinci, é o saber fazer conexões. Tanto que eu chamo os meus workshops de conexões culturais. Eu chamo a minha consultoria de conexões culturais, que é quando você utiliza todas as manifestações artísticas que existem, tá? E faz e traça conexões com todas elas. Então, por exemplo, na Idade Média, né, nós tínhamos Deus no centro do universo, nós tínhamos a teologia, né? A igreja meio que mandava em tudo e em todos, então tudo era o quê? Tudo estava em torno da figura de Jesus Cristo. Tá? Tudo estava em torno. A arte, mas também a arquitetura, mas também a música. Né? O homem da Idade Média ele tinha medo de Deus. Então ele se protegia também do inimigo. Ele se protegia do diabo. Ele se protegia da vila ao lado que poderia invadi-lo. Então a arquitetura tinha paredes espessas. Né? As igrejas eram fortalezas. Os castelos eram fortalezas. Fortalezas era o ser humano que tinha medo. Né? Nem por isso ele foi iletrado, ele seguiu adiante. E quando houve, né, o renascimento, né, ou seja, quando o que aconteceu no passado, né, foi se redescobrindo tudo que os gregos, os antigos, os romanos tinham produzido de bom na arquitetura, na perspectiva, na música, e que isso veio à luz, e que a gente tem aí o artista do Renascimento, a gente vê que a arquitetura acompanhou a mesma coisa. A música acompanhou. Então a monodia cristã cantada do canto gregoriano deu lugar à polifonia, às várias vozes. Então a gente vê que a arquitetura românica de estilo, de paredes espessas, pé direito baixo, dá lugar ao quê? A perspectiva, as ogivas na arquitetura. É quando as catedrais crescem, junto com a música, junto com o pensamento. Agora entra a luz, é a época dos vitrais, dos grandes vitrais. Né? Então a gente vê que a arquitetura acompanhou todas as manifestações artísticas, culturais, filosóficas do período. E ela acompanha até hoje. Né? E tudo isso tem a ver com o quê? Com a conexão cultural que a gente sabe fazer. Então, se a gente entende hoje que uma cadeira de um determinado designer da atualidade olha para ela e estuda, a gente vai ver que há inspiração ali. E ali, através da inspiração que ele teve, você vai saber o quão esse designer é bom ou não. O quanto ele quer passar de uma mensagem ou não. Isso a gente faz até na arquitetura. Quando você vai demonstrar ou mostrar para um possível cliente uma casa no Jardim Europa, no Jardim América, no Jardim Paulista, né, e todos esses bairros aqui da cidade de São Paulo, na verdade, você vai mostrar o quê? Um conceito arquitetônico do morar. Né? Seja através do ônix que está ali presente, do mármore que está ali presente, mas também da luz que incide na janela, do jardim que está ali fora, o paisagismo que é importante,
né? E tudo isso faz o quê? Esse modo de vida bacana, prazeroso, que talvez ele queira. Né? Então, sabendo fazer essas conexões, o corretor, né? O corretor, e tendo essa base cultural, o corretor ele vai saber mostrar de uma outra forma. Né? Não querer se comparar ao cliente, mas saber o que ele quer e saber acrescentar alguma coisa condizente com isso. Né? Eu acho que assim a gente consegue fazer essa harmonia que eu falei, que tudo corra bem, que tudo vá adiante. E que, de novo, né, o sucesso, a venda seja boa para ambos, para quem compra e para quem vende. Entendi, entendi. Então, assim, se a gente fosse colocar, não só para corretor, porque aqui tem outras pessoas, tô vendo, tem clientes acessando aqui também, eu tô vendo. E voltando, então, falando essa questão da criatividade, eu vejo essa preocupação do corretor, mas de todos os profissionais, assim, e projetar como vai ser o mundo, então fica buscando processos criativos, inclusive para a gente que está vivenciando esse modelo de trabalho novo agora, de home office. Tudo. O que você pode dizer, qual que seriam os passos ali, algumas ações que a gente pode fomentar a criatividade? Pelo menos é uma coisa que eu sempre falo, falando diariamente para o meu grupo, essa questão de a gente ser criativo para poder passar por essa fase, né? Então, que ações que a gente pode, que isso se aplique para qualquer profissional, né? Que a gente possa fazer para poder fomentar esse processo de criatividade, né? Que eu acho que todos nós somos criativos, né? A questão é desenvolver isso, né? Sim, tudo isso que a gente está falando aqui é desenvolver o processo criativo. Mas eu acho que, já que está todo mundo em casa, né? Assistir menos televisão já é um bom caminho, né? Assistir menos séries também é um bom caminho, né? Aquele cantinho seu para abrir livros de arte, abrir livros de literatura, abrir livros que te acrescentam, saber ouvir música. Ah, tem gente em casa, não consigo ouvir. Fone de ouvido, tá? Aqueles 30 minutos diários, nesse momento, são importantíssimos, né? Saber viver sozinho ou não, em coletivo, mas você precisa se centrar. Eu acho que o estudo está aí e é nesse momento. Todo mundo, a gente começou, para quem está entrando agora e dando suas carinhas, seus oizinhos aí, né? A gente começou falando o quê? Que o momento é excepcional, mas que nós somos o quê? Nós somos dotados de conteúdo. Né? O repertório acontece ao longo da vida. Quem não começou, está na hora. Né? Quem já começou, vamos nos aperfeiçoar. Quem tem um vasto repertório, nunca é demais para saber mais. Até porque cultura não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço. Então, assim, nós somos um produto. Nós somos um serviço, né? E como tal, a gente tem que contar uma história. Então, todo produto tem uma história. Uma casa tem uma história, um apartamento tem uma história, uma cadeira tem uma história, um tapete tem uma história, né? Um carpete tem uma história. Você, Marco, tem uma história. Eu, Tosi, tenho outra história. Mas a gente tem que saber narrar dessa forma. E quando a gente também sabe contar um pouco dessa história, a gente cresce. E a pessoa nos compreende. Então, a gente está querendo o quê? Transformar a nossa casa? Será que a nossa casa tem, né, uma história? Né? Será que existe nela um design de interiores ali que trabalhou em cima dela? Ou a gente mesmo fez isso? Também a gente pode fazer. Existem elementos na casa, porque uma das coisas mais tristes que existe é quando você entra na casa de alguém, você olha e fala assim, nossa, parece uma loja da Gabriel Monteiro da Silva. Você vê que o papel do arquiteto nada mais foi do que ir lá e comprar tudo que o cliente queria fidedignamente, do chão ao teto. O que há de personalidade nisso? Nada. Né? O que há de criativo nisso? Nada. Né? Hoje em dia que as pessoas podem fazer tudo pela internet, né? Se o ser humano não for aquele fator, aquela pessoa intermediária que vai acrescentar algo, as pessoas vão continuar fazendo pela internet. Se você pode pesquisar, se você pode comprar, se você pode ir atrás, eu acho que a internet serve para aquele pré-momento, para aquela pré-venda. Mas, no fundo, a pessoa gosta de pegar, a pessoa gosta de estar, né? A pessoa gosta de se sentir dentro do produto, ela quer usar, ela quer testar, ela quer entrar na casa. Né? E eu acho que a gente pode, nesse momento para ser criativo, de novo, repetindo tudo aquilo que a gente citou de Leonardo, saber ver, saber refinar o ouvido, o olhar, né? Parar de ouvir e absorver tudo que está aí. Óbvio que a mídia é popular, óbvio que a mídia nos traz o que é mais fácil, o que é vendável. Mas você não precisa ouvir a música produzida no Brasil hoje. Volta um pouquinho.
né? Você vai descobrir que há muita poesia na bossa nova. Você vai ver que há muita poesia em Noel Rosa, que a música já era bem feita lá com Villa-Lobos, no começo do século XX. Né? Quando a gente tem o quê? Algo mais sólido, mais consolidado. E 100 anos depois estamos falando dela. Anos depois estamos falando dela. Né? Então, assim, muita coisa se lança todos os dias. Né? Até no mercado imobiliário. Quanta porcaria, né, existe no mercado imobiliário também. Com paredes que você passa a mão, se bobear, né, com barulho que você ouve de todos os lados. Né? Cabe ao público fazer essa seleção. Não comprar e pronto. Né? E ir atrás de alguma coisa melhor. Então, só que isso existe um valor por trás. Né? Existe um preço, existe um valor. Só que quanto mais um produto ou serviço contar uma história sólida de conteúdo, o preço cai. O valor cresce. Não é mesmo? Quando você compra ou adquire um bem, um imóvel, um serviço, o preço, se você sai satisfeito, o preço ele se torna o último das coisas. Né? Você tem orgulho daquilo que você adquiriu. Daquela peça de design, ou daquele imóvel, daquele produto, daquele livro, aquela coisa. Né? O preço vai ser um detalhe. Né? O que ele vai te trazer, de proporcionar. E acho que o momento excepcional que a gente está vivendo está mostrando isso. Né? Deve ter gente tentando cozinhar e não tem uma panela boa. Né? E pode se arrepender. Por que não investiu numa panela boa meses atrás? Um colchão, uma mesa, uma cadeira, falta um tapete, faltam livros. Né? Quanta coisa que a gente foi pego, quase que muita gente pega de surpresa nesse momento. Então, eu acho que assim, quem está em casa parado, tem muita gente, né, com tempo ocioso, acho que vale a pena ir atrás. Né? Então, lá no começo perguntaram para nós, o que é bom, o que não é bom? Na dúvida, vá para a arte. Na dúvida, vá para a cultura. Aqui atrás de mim eu tenho uma coleção de obras de arte que eu vi ao longo da minha vida no mundo. Né? São magnetos, né? Eu fiz um painel aqui, mas com obras de arte que eu vi. Né? Me emocionei, gostei, e como eu não posso comprar as obras de arte em si, não posso ter meus Picassos nem Van Goghs, eu tenho eles em miniatura. Ou seja, isso aqui conta um pouco da história da minha vida. Né? Estamos ouvindo música aqui também, conta um pouco da história da minha vida. Né? Agora, a inovação vem da onde? Né? A inovação vem da onde? Vem de ideias simples. Né? Ou seja, isso aqui foi feito para colocar em geladeira. Não, eu criei um painel onde eu transformei isso num quadro. Tá? Ou seja, uma ideia muito simples. Né? Eu transformei vários quadros num grande quadro. Tá? Isso tem uma história. Ou seja, inovação, criatividade vem de um processo criativo, sim. Mas ele vem o quê? De ideias simples. Não é complexo. E vale muito a pena aquilo que a gente falou agora há pouco. Estar e conviver com pessoas que nos acrescentam, pessoas que nos ensinam. Né? Corretor que só vive com corretor, arquiteto que só vive com arquiteto, não sai do meio. Corintiano que só vive com corintiano, não sai do meio. Não vai dar certo. Né? Você precisa ter níveis diferenciados e amplos aspectos. Né? É interessante conversar com pessoas que te acrescentam. E a gente sempre vai aprender. Né? Então, a gente só vai transformar o mundo mesmo através do conhecimento. Né? O que transforma, o que inova é o conhecimento. Sem estudo, sem conhecimento, a gente não chega à sabedoria. Né? E é a sabedoria que vai fazer com que a gente seja criativo. É a sabedoria que vai fazer com que a gente tenha aquele jogo de cintura para saber lidar com determinada situação difícil. Seja na saúde, seja em casa, seja com o teu cliente. Tá? Esse processo todo vem o quê? Do básico, do conhecimento. Então, é o momento da gente estudar, é o momento da gente, né, se aprofundar em muita coisa. Você está vendo assim uma forte mudança, que esse é o momento que a gente está passando agora, é um momento histórico, que é uma forte mudança de valores. Você estava falando da Renascença, né, da saída da Idade Média para a Renascença. Você compara esse momento, esses momentos históricos, essas mudanças de eras aí, que a gente está vivendo agora? Não? Todas se relacionam. Tem uma coisa boa e uma coisa ruim para te contar, né? Nesse sentido. Quando a gente vê que, já que falei da Idade Média no começo, se eu colocar aqui, né, as características principais da Idade Média, a gente vai ver que a gente está vivendo a hoje, de uma certa forma, né? Com alguns organismos querendo que a religião interfira no Estado, né? Que a religião
confira em você, que você acredite só de uma certa forma numa única coisa e não em várias opiniões, que a gente dê mais valor a coisas que não se deveriam dar valor, né? São coisas que aconteceram há 1000 anos atrás, né? 1500 anos atrás, e a gente está repetindo, né? Por quê? Porque, na verdade, 10% da humanidade evolui culturalmente e vai adiante, né? Seja na área da ciência, seja na área do espírito, seja na área do conhecimento. Os outros 90 são carregados, né? Eles vão indo, eles vão indo, eles vão indo, né? E de que forma a gente consegue fazer... Hoje me perguntaram, que momento estamos vivendo hoje? Comparando todos os movimentos artísticos e culturais, hoje a gente está vivendo um caos, né? Não tem um outro nome. Um caos, mas o caos não é o ruim. O caos não é uma coisa apocalíptica, não é isso, né? O caos é aquele momento de grande disruptura. Então, nós chegamos ao momento de que estamos falando aqui, através de um celular, tem aí 500 pessoas assistindo, interagindo com a gente, né? Bacana, legal. Cada uma num canto do Brasil, tem gente aí fora do Brasil, acabei de ver aí agora há pouco, né? Que está integrando, cada um vivendo de uma certa forma. Mas como é que vai ser o amanhã, né? Porque esse caos todo vai gerar alguma coisa, né? É causa e consequência. Como é que nós vamos viver a partir de agora? Então, enquanto a gente não sabe o que vem depois, né, o momento atual é fazer correlações, né? Será que eu sou mais introspectivo? Talvez eu tenha que deixar de ser. Será que eu sou uma pessoa mais que ouve mais? Se não, é o momento de começar a ouvir, né? Será que eu sei observar as coisas? Como eu citei agora há pouco, ontem todo mundo foi para a janela em São Paulo, né? E observou a natureza. A natureza está aí desde que a gente nasceu, né? Quantas vezes a gente não olha para a Lua, por exemplo, né? E para as estrelas? Esse é o momento de redescoberta. Então, eu acho que é muito aprendizado esse momento do caos, né? Dessa disruptura total, né? Na sociedade, na economia. Não adianta. Todo mundo vai perder dinheiro, todo mundo vai perder negócio, todo mundo vai ficar mais pobre, né? Isso nos países mais ricos ou não ricos. Pessoas estão morrendo diariamente, infelizmente, né? E tal. Mas é o caos que a gente está vivendo. E daí vai brotar uma nova sociedade, sim. Talvez brote uma sociedade onde Darwin esteja certo, os mais fortes ficarão. Só que na época da evolução da espécie, por exemplo, o mais forte fisicamente sobrevivia, né? Hoje a gente pode contar com outra coisa. Também, culturalmente, quem detém conhecimento também tem mais chance de sobreviver, né? Acho que esse momento de... criativa. Na economia criativa, né? A gente tem que ser criativo. De que forma, né? E eu acho que a gente só consegue, de novo, a criatividade vem de ideias simples, tá? Só que a gente tem que saber ver, saber reconhecer, para saber fazer o que a gente pode fazer. É mais do mesmo? Não. Vamos fazer de novo, mas de uma forma diferente. Graziela até fez uma pergunta aqui, como saber que uma ideia pode ser colocada em prática, que tem a ver com o que você está falando aí agora, né? Testando, demonstrando, demonstração. Tá? Isso o Leonardo já fazia, né? Se a gente pega grandes obras de arte, seja na música, a gente vai ver os rascunhos que Beethoven fazia, por exemplo, né? Até ele refinar tudo e aquilo virar uma sonata para piano, às vezes passavam meses. Quantas páginas que foram para o lixo? Quanta coisa que estava não de acordo com uma pintura, né? Vamos atrás da Mona Lisa, a mais popular de todas, né? Existem várias Mona Lisas por trás daquela Mona Lisa que a gente vê, né? O carbono, né, as demonstrações de carbono mostraram, né? Então, assim, que você olha, quer isso, quer aquilo. Ou seja, é testando. Uma boa ideia, a gente só vai saber se ela será colocada em prática testando, né? O processo criativo dá trabalho, né, Tosi? Não é coisa... Você tem insights, né, mas você tem um processo ali, né, que dá trabalho, né, para colocar em prática. Por isso que a gente tem que saber ouvir, né? Fazer críticas, né? Agora, a gente tem que ouvir crítica de quem sabe criticar a gente, né? Porque crítica vazia, a internet está cheia. Gente que te ataca, a internet está cheia. Todo mundo é um ser heróico e cheio de si atrás de um computador. Né? Então, assim, saber filtrar também pessoas que nos acrescentam. Testando, a gente vai errar várias vezes, né? Nem tudo o que Leonardo fez é um sucesso, ou foi um sucesso. Entendeu? Nem tudo que grandes compositores fizeram, a gente continua ouvindo. Não, a gente faz o treinamento, né? De uma forma diferenciada, né? Então, assim, testando uma forma de atender, sim, mas com sabedoria,
né? Então, saber ouvir vai ser sempre muito mais importante. No Brasil, estuda-se muito pouca cultura, infelizmente, né? Fala-se que o Brasil é um país de música, o país não sei do quê, o país do futebol. Está na hora desse pessoal cair um pouco, né? Futebol a gente já não é bom faz tempo, né? Na música, a gente fez coisa boa, mas nos últimos 20 anos não se fez nada que se preste. Vai ter muita gente brigando, vai ter muita gente criticando, tá? Mas quando você coloca numa balança, né, e saber ouvir. Outro dia eu estava ouvindo um historiador falando, poxa, a gente passa a vida estudando, né, um historiador falando, né, e tentando demonstrar através de todo aquele momento, determinado momento, que isso foi desse jeito. Aí chega qualquer Zé Mané e começa a colocar em dúvida. Não preciso dizer, né? O pessoal da terraplanista, né? O pessoal começa a achar que ou seja, voltamos para a Idade Média, quem pensa desse jeito, né? Peraí, é pensar em bobagem? De que forma? Então, assim, quando você tem um conhecimento, você sabe dizer não para essa música. Você sabe dizer não para quem vai falar tal coisa para você. Saber não para quem vem com argumentos rasos e vazios. Nos últimos, sei lá, nos últimos 30 dias, as lives proliferaram, né? Olha nós aqui falando, né? As lives proliferaram. Eu tenho visto umas ou outras, mas é tanta porcaria. Exato. É tanta coisa rasa, né? Não estou jogando confete na gente, não, mas é tanta coisa rasa, né? Domingo de manhã, domingo de Páscoa, 2 pessoas, sabe? Arquiteta, lojista falando de fofoca, coisa assim. Ok, você pode ouvir, você pode seguir, você pode dar uma risada. Te acrescenta? Nada. Acrescenta? Não. Então, assim, esses filtros, né? Como eu falei, é fácil abrir, ligar a televisão e ficar aí maratonando séries. Mas das séries mesmo, 10% são bacanas. Nem todas são legais, né? Nem todas te acrescentam alguma coisa. Pode ser isso, pode ser aquilo. Então, saber filtrar, saber olhar e chegar a alguma coisa é o que a gente vai fazer, né? E saber viver é melhor. De novo, esse é o momento da gente valorizar a casa. Então, assim, aquele móvel bem colocado, aquela varanda bem feita, a iluminação natural que existe nesse imóvel, o sofá que você tem, até a panela bacana que você tem, os utensílios de cozinha que você tem. Onde você está pisando? Que tapete é esse? Né? Quem não se preocupou com isso até agora, talvez esteja um pouco arrependido no momento. Fala, poxa, eu deixei de comprar aquela cadeira que eu tanto queria. Hoje eu sou obrigado a sentar nisso que eu tenho. Deixei de comprar aquele imóvel que eu tanto gostaria. Se eu tivesse comprado 6 meses atrás, hoje eu teria um jardim, por exemplo. E a pessoa está confinada num apartamento. Então, muito deixar para depois também, né, foi deixando a coisa mais complicada. Nós deixamos para depois muita coisa, e aí? Agora a gente paga por isso, né? Essa tendência aí que você estava falando agora, em alguns casos a gente já está sentindo aqui no nosso mercado, né? Pessoas que estavam procurando um determinado estilo de imóvel, depois dessa experiência que estão passando, estão dando valor talvez um pouco de espaço, a uma casa fora, né? Então, esse é um tipo de tendência que a gente está vendo algumas decisões sendo mudadas em função disso, né? Você estava falando também, Tosi, desse momento de caos, né? Que você utilizou esse termo, né? E uma coisa que eu percebi, né? Falando ainda dessa questão de algumas ações ou desse processo de criatividade, a necessidade de a gente sair da zona de conforto também, né? E isso que a gente está fazendo agora, para mim, eu estou saindo da minha zona de conforto. Eu sou uma pessoa extremamente tímida quando eu converso com pessoas que não tá na minha relação de amizade próxima ali, puxar papo, eu sou super tímido mesmo, né? E então essas lives para mim, eu estou saindo da minha zona de conforto porque isso está me agregando até em função de ter contatos com pessoas que eu não teria contato e conhecimentos que estão importantes para mim, para as pessoas que estão ouvindo provavelmente, né? Mas eu acho que sair da zona de conforto, a gente sempre ouviu falar isso, desde que eu cresci na faculdade, sair da zona de conforto. Hoje eu estou passando por isso e estou vendo tanto que é importante isso, né? Nesse momento também, né? Até para gerar essa questão de criatividade também, né? O termo zona de conforto eu não gosto, eu abomino, na verdade. Porque conforto seria uma coisa bacana e zona de conforto é bacana, né? Eu uso acomodação. Perfeito. Para mim, zona de conforto não existe, porque o conforto, aí, no caso, não é bacana. Então, assim, pessoas acomodadas estão penando nesse momento. Porque elas não fizeram o que deveriam ter feito, né? Então, pessoas acomodadas não estão olhando para o mundo e momento que nós estamos passando e o quê? Procurando se desenvolver. Tá? Que é o momento do que a gente está falando aqui há quase 1 hora.
é buscar um livro que vá acrescentar alguma coisa, ouvir uma música. Na dúvida, vamos para os clássicos. Tá? É isso que está lá. Né? Vamos ler a Bíblia, mas com conhecimento de causa. Vamos ler literatura, vamos ouvir boas músicas. Então, assim, a zona de conforto para mim não existe. Para mim é acomodação. Então, nada mais acomodante, né, do que pegar o controle remoto, ligar a televisão e ficar lá. Ok, né? A gente precisa desses momentos também de disruptura, de dar risada, de tirar sarro da própria pessoa, da gente mesmo, ter algumas brincadeiras e tal. O entretenimento é importante, né? Entreter-se é legal, vamos dançar em casa, vamos ouvir pop, rock, vamos dançar, vamos cantar para os vizinhos, vamos sair na varanda, vamos para o jardim, né? Mas também é um momento essencial agora para a gente buscar coisas mais de dentro, né? Aquilo que vai te trazer melhor, né? Quem não tem livros, todos os grandes museus de arte do mundo disponibilizaram seus sites. A gente consegue fazer grandes viagens por grandes museus do mundo. E, gente, não existe só o Museu do Louvre em Paris, tá? A gente tem outros 300 museus com tanta coisa bacana para nos colocar. A gente consegue assistir orquestras do mundo inteiro hoje através do streaming. A grande maioria delas disponibilizou gratuitamente. Então, assim, não é só a Netflix que a gente tem que viver, né? Então, assim, basta ir lá na Filarmônica de Berlim, na Filarmônica de Viena, ou então no Met, lá em Nova York, a gente consegue assistir óperas, a gente consegue assistir concerto, a gente consegue ver shows de rock, a gente consegue ver shows bacanas, a gente consegue experimentar a arte, né, de uma forma que vai fazer com que a gente mude o nosso processo, né? Porque o nosso modo de pensar e de fazer todas as conexões é muito mais importante do que a nossa inteligência. Porque gênios existem poucos, mínimos, né? Gênios, assim, são quase nada, né? A exceção da humanidade são gênios. Já que não somos gênios, né? Vamos tentar aprender com eles. Vamos tentar olhar as experiências que fizeram, né? Então, assim, o nosso modo de pensar e de fazer conectividades, para nós que não somos gênios, ou seja, nós todos, né? É o quê? É saber olhar a vida e tentar tirar daí alguma coisa. Então, você, de um gesto banal de se sentar, você vai aprender a não se sentar daquele jeito, porque aquilo te deu uma dor na coluna, né? Você vai fazer uma coisa e queimou na panela, você vai aprender com a experiência. Então, ser criativo, né? Quantas pessoas será que já não mudaram os móveis de lugar dentro de casa? Eu espero que sim, né? Um móvel, um objeto, um bibelô, alguma coisa. Faça com que o teu cotidiano seja diferente. Você vai estar exercitando a sua criatividade, né? Outra coisa, né? Quem trabalha com imóvel, desde trabalhar com Lego, por exemplo, as pecinhas de Lego que são legais, que estimulam, né? Quando começou essa quarentena, eu comprei um quebra-cabeça aí de 5.000 peças de uma tela de Claude Monet, o pintor impressionista francês, né? É dificílimo, é quase nada, é quase tudo azul ali. Ou seja, vai durar a quarentena inteira, entendeu? Mas ali, né? É o momento de você vai exercitando o seu modo de pensar, né? De uma coisa banal, pode ser. Mas aí eu estou ouvindo também Stravinsky, aí eu estou ouvindo Mahler, aí eu estou pensando em Monet, estou pensando no século XIX, né? E talvez olhando para a casa que o teu cliente vai morar amanhã, né? Você vai ter estilos. Então, de repente, você está aprendendo que o Art Deco é assim, assim, assim. Amanhã você vai vender um imóvel com características arquitetônicas do estilo Art Deco, né? E você vai saber falar isso para o cliente. E o cliente viajado, detentor, ele vai ter poder aquisitivo, ele valoriza isso. Quer dizer, ele vai olhar para você de uma forma diferente. Fala, uau, peraí, esse corretor entende de Art Deco, né? Além do que a grande maioria. Você se destacou. O preço do imóvel vai cair para ele, né? E ele vai te olhar de uma outra maneira, né? E essa conexão entre duas pessoas, entre quem oferece e quem compra, né? Ela se torna mais próxima, né? E isso você está falando o quê? Você está usando a tua criatividade, mas você só vai ser criativo, você só será criativo se você tiver conhecimento, né? Como foi o impacto Como está o impacto para você, Tosi, no seu dia a dia profissional? O que nesse momento, o que você está fazendo de diferente ou teve que se adaptar de alguma forma? Porque você tem várias linhas de trabalho, de negócio aí, né? Então, como foi? Como está sendo esse mês aí de quarentena para você? Criativo. Eu já criei um monte de palestras, né? Busquei temas específicos para públicos específicos,
tá? Mesmo não ainda tendo sido procurado. Mas, aliás, eu já tenho uma para você, inclusive, né? O convite veio quinta-feira, hoje é quarta, eu já esquematizei alguma coisa que a gente vai vir a fazer, né? Criando, colocando assim, a massa ficando pronta, só esperando a hora que o forno estiver quente, tá? A gente colocar, tá? Isso aí vai ser o presencial para amanhã. Amanhã que eu falo é quando a gente sair dessa, tá? Outra coisa, muita coisa a gente tem feito online. Então, assim, eu tenho grupos de estudo em São Paulo, em Porto Alegre, em outras cidades, outros estados, interior, outras capitais, grupos de estudo que eu me reúno com elas quinzenalmente ou mensalmente e cada vez a gente aborda, nesses workshops culturais, um tema da história da arte. Tá? Então, e dentro desse tema que a gente vai abordar ali, a gente vai ver muita escultura, muita arquitetura, design de interiores, vamos ouvir muita música daquele período, a gente vai ver tudo, vai ser... Né? Só que isso presencialmente não está sendo agora. E eu vou começar a fazer isso online para todos esses grupos aí. Né? Já tenho montado, porque vai mudar um pouquinho, porque você não estar presente é diferente, né? Mas, assim, a forma de fazer desse trabalho de cursos online, eu devo fazer sim. Basta que as pessoas que estão me vendo aí comecem a me seguir e eu vou mostrando as datas e os links e as formas aí a partir da semana que vem já. Tá? E para algumas empresas, tem empresas que estão, por exemplo, eu tenho feito para equipes de vendas internas, fechadas, cada uma assistindo da sua casa, cada pessoa assistindo na casa, ao que seria um workshop específico para determinada loja, empresa que trabalha com isso ou com aquilo. Tá? Então, também é uma forma de conhecimento, da gente mostrar. E sempre, tem gente, ó, super recomendo, a Vivi, psicóloga, amiga, ela é minha aluna já há 2 anos. A gente acaba e volta, a gente acaba e volta, né? Então, assim, tudo que eu faço é sob encomenda, sob medida. Então, determinado grupo, determinado produto, determinado cliente, eu vou criar alguma coisa que faça com que dali a gente tire. E depois é cada um por si. Né? Então, eu vou passar dicas de livros, sim. Dicas de obras de arte, sim. Mas sempre fazer conexões. Então, quando a gente estiver falando, sei lá, do período barroco, e por que o barroco é daquele jeito, por que o barroco aconteceu daquele jeito, as características da arquitetura, da música, do design barroco, do pensamento barroco, é olhar para hoje. Somos barrocos? Será que o Marco é uma pessoa barroca? Será que o Tosi é barroco? Será que o nosso cliente é barroco? Seria o quê? Um cliente exagerado? Né? Um cliente que não consegue esperar o dia de amanhã? Né? Será que como é que a gente sabe, como é que a gente sabe, palestrante, a pessoa assim, minha amiga lá em Balneário Camboriú, agora mora em Curitiba, atua na tua área também. Né? Será que a gente sabe olhar para tudo isso de uma forma que vai fazer com que a gente cresça? Grazi Monteiro, uma dica para corretores, como atuar com criatividade? Grazi, é tudo isso que a gente está falando aqui agora. Né? Fazer conexões, saber ouvir, saber ver e sair do que o Marco chamou de zona de conforto, mas que eu chamo de acomodação. Né? Sair desse momento de acomodação, porque quem era acomodado, agora a quarentena forçou a ser mais acomodado? Não. Acho que agora é o momento de deixar de ser. Né? É o momento de deixar de ser. A gente precisa plantar agora para colher amanhã. Quem não está plantando agora não vai colher amanhã. Né? Perfeito. Então, na verdade, a vida é uma troca. Né? A gente vive hoje aquilo que a gente plantou ontem. Né? A gente sabe hoje, até em relação aos amigos, às pessoas que convivem com a gente, que nos acrescentam. Você colhe. Conteúdo, conhecimento, cultura, é isso daí. Tosi, a gente tem 4 para 5 minutos que o Instagram derruba a gente 1 hora de conversa. Passou muito rápido, muita coisa passou muito rápido. Então, eu queria deixar você livre para... Tem pessoal pedindo para você, não esquece aí de indicar livros, eu não sei se você já percebeu, mas fica à vontade aí, porque a gente só tem uns 4 minutinhos antes do Instagram derrubar a nossa live aqui. Eu acho que, antes que tudo, agradeço a participação de todo mundo aí, tem gente bacana, gente que eu não conheço falando, fizeram perguntas, não dá para fazer tudo, porque eu estou controlando um volume de música, estou olhando para você, estou pensando, ainda estou tentando ler tudo aqui. Então a coisa é rápida, né? Esses 55 minutos já passaram como se fossem 10. Exato. Né? Quem não me segue, por favor, me siga, Overtose, tá? Overtose, Overtose. Eu coloquei no comentário aí para o pessoal ver, ó.
embaixo. Isso, Overtose, exatamente, está aí no comentário. É ali que eu vou colocar sempre algumas dicas. É ali que eu sempre... estávamos na Semana Santa, semana passada, eu dei dicas do que ouvir, eu dei dicas do que ler, até do que presenciar, né, dessa experiência mística da Páscoa judaica, da Páscoa cristã, né, de que forma isso passou para a gente. Então, é por aí. E acho que... o meu último, é o que eu sempre digo, né? É possível transformar o mundo. O caos que a gente vive hoje, né? Esse caos é negativo, mas ele pode se tornar positivo. Esse caos, eu espero que saia daí muita criatividade, tá? E a gente consegue transformar o mundo através do conhecimento, né? É buscar repertório. É quase que assim, um dia São Pedro vai olhar para você e falar: Marco, o que você ouviu na sua vida? O que você leu? O que você pintou? O que você desenhou? O que você criou? Né? De que forma? Então, a gente não precisa esperar São Pedro. Vamos pensar nisso hoje. 15 de abril. O que eu tenho feito, né, para ser diferente? O que eu tenho feito para acrescentar no meu repertório? Qual é o meu conteúdo? E aí eu finalizo com aquela pergunta que abrimos. Né? Quando você abre a boca, você decepciona ou você surpreende? É por trás disso que você se mostra. É por trás disso que você conquista ou não alguém ou alguma pessoa. Tá? Fantástico. Tosi, queria te agradecer demais. Puta papo legal, cara. Papo gostoso, assim, né? Passou muito rápido. É muita conversa, né? Vamos ver se a gente repete. Depois eu quero ouvir esse projeto que você me falou depois, para depois dessa pandemia. Mas queria agradecer o seu tempo aqui, cara. Foi muito legal. Ok. Agradeço a oportunidade, agradeço, um abraço, sucesso para vocês na sua empresa, que é referência. E quando acabar essa quarentena, eu te convido para a gente tomar um café lá, tomar um vinho na empresa. Eu vi que você gosta de vinho, né? Também. A gente aprende a gostar de coisa boa. Né? Tá ótimo, então. Tosi, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, que perguntaram. E vamos que vamos, né? Logo acaba esse processo, mas eu acho que a grande lição é conteúdo, né, Tosi? É conteúdo. A gente precisa aproveitar para adquirir conteúdo. Conteúdo nos ajuda a ser criativo, nos ajuda a conversar com as pessoas, a cativar nossos clientes, né? Conteúdo é a base de tudo, né? Não tem jeito, né? De rasa basta a tábua de passar roupa. É isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Até mais. Um abração para todos. Tchau, tchau.